Quando eu me recordo de anos e anos atrás, ali pelos idos de 2010, 2011, e se tratando de magia e ocultismo, não tinha lá muita fonte de informação. A coisa toda girava em torno de blogs e até mesmo de um trocinho chamado Ask FM, né, em que você fazia perguntas pra alguém, já tinha lá a sua fanbase e era de alguma maneira influencer, né. Uma das perguntas que mais se faziam para essas pessoas, se tratando de prática mágica, de conduta mágica, né, era, principalmente entre os rapazes: quais são os malefícios da masturbação? Isso atrapalha meu caminho? Isso atrapalha as operações, os rituais e etc. Era até um pouco engraçado isso. Agora, com o passar dos anos, né, esse tipo de neura, ele foi ficando assim meio obsoleta, principalmente pela emergência de alguns sistemas e até de doutrinas, né, em que a sexualidade era um pouco mais protagonista, se não no mínimo liberada. É o caso, por exemplo, da magia do caos, e isso também está presente ali em certos detalhes da doutrina telêmica, principalmente em certas cerimônias da OTO, né, Ordo Templi Orientis, como Liber 15, né, a missa gnóstica. Então o sexo deixou de ser um pouco tabu, né? É que lá atrás isso era visto e até denunciado como sendo, não, fica sossegado, porque quem tá te coibindo e quem tá pesando na sua nesse sentido são pessoas que ainda trazem dentro de si certos resquícios de uma moralidade enviesada judaico-cristã, né? Eu não gosto muito desse termo quando ele é aplicado pejorativamente, porque eu acho que a culpa aí não é necessariamente do cristianismo e muito menos do judaísmo, porque eu acho que isso tem muito mais a ver com o platonismo e neoplatonismo. Entrariam aí certamente muito mais resquícios até gnósticos de primeira hora ali, né? Mas esse é outro assunto. Então havia uma turma que não se masturbe, não pratique sexo, seja casto, seja puro, pois a terra e tudo que nela está implicado só vai te contaminar, te atrapalhar, impedir tua evolução. E gradativamente foi ganhando terreno aquele pessoal do nada é verdadeiro, tudo é permitido. Mas eu acho que mesmo até hoje, muito pouco se tratou dessa questão do escape sexual da maneira que, humildemente a meu ver, seria mais simples e mais adequada. Vamos pegar, por exemplo, as prescrições salomônicas. Num texto como a chave maior, dita chave maior, o período de resguardo do operador antes que ele entre no círculo é mais longo, a depender da versão, em média são 7 dias aí. No Grimorium Verum, via de regra, porque há versões do Verum também que divergem um pouco entre si, esse período de resguardo é de 3 dias, né? E não só de sexo, né? Mas de falatório, de conversinha fiada, de enraivecimento, explosões coléricas, atitudes oscilantes e por aí vai. Mas focando na questão sexual, você já parou pra pensar que a grande maioria das pessoas, provavelmente você incluso, se sente exaurido depois do orgasmo? Então vamos falar de libido e magia. Eu gosto de lembrar de uma aula do professor Clóvis de Barros Filho, né, professor bastante famoso na internet, né, de ética da USP, e desses filósofos aí de filosofia fast food das grandes livrarias, eu acho ele o mais interessante, né? Nessa aula ele sai listando as diversas maneiras pelas quais os filósofos, ao longo da tradição filosófica ocidental, dão para aquele impulso energético, na falta de uma palavra melhor, bom, eu não sou filósofo, que move a existência humana, né? Então a gente vai pegar lá de trás Demócrito, né, que vai tratar de atomismo, né, para se referir a essa energia. Lucrécio, que vai falar de clinamen. Mais adiante a gente tem Hobbes, né, que vai falar de conatus. E aí já entrando na modernidade, a gente chega Baruch Spinoza, né, que vai falar de potência de agir. Mais adiante a gente tem Schopenhauer, né, que fala de vontade. Mais adiante ainda Nietzsche, né, que trata de vontade de potência. A gente chega em Freud, né, com libido. Ali chega Crowley, né, propondo verdadeira vontade. E já mais próximo aqui da contemporaneidade temos o Bergson, que trata de elan vital. Claro que tudo isso que foi aqui enumerado guarda as suas peculiaridades, as suas implicações, as suas nuances. Então eu não estou querendo fletar tudo isso, ignorando todo o esforço que esses filósofos tiveram para elaborar tais conceitos. Mas eles se parecem. E eu acho que o fato de se parecerem nos ajuda a entender a importância de se preservar um pouco antes de praticar magia. Porque se tudo isso, vai lá, flexibilizando bastante, é o que nos move, então nos moveria também, nos estimularia, nos instigaria a produzir desde, sei lá, uma tela de pintura, ir ao trabalho e desempenhar bem logo pela manhã, dar uma aula, ou sei lá, ir pra academia. Porque o orgasmo, ele é queima de energia, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, trazendo aqui 2 cartas do tarô, o Rei e a Rainha de Paus. Então, não é porque a pessoa se masturbou, praticou sexo imediatamente antes de uma operação mágica e os demônios que foram invocados vão obsediar ela pelo resto da vida dela. Não é por isso.
isso. Ou, de semelhante maneira, os anjos advindos ali de matriz judaica, eles vão pôr o dedo em riste sobre você e você pecou. Não é por isso também. É porque existe uma certa matéria-prima interna a você que é capaz de fazer grandes coisas quando você tá dentro do círculo. Eu tô, assim, bem convencido de que tem a ver com essa coisa evocada por tantas categorias, as quais eu acabo de mencionar. Se a sua vontade, ou colocando em termos mais prosaicos, seu tesão se esvaiu, significa que resta pouco dentro de você capaz de operar grandes modificações no destino.